Então vamos lá, agora que a gente está gravando, boa noite de novo, para quem for assistir essa aula depois gravada. Bem-vindos aí para o nosso novo, mais um semestre, né? Porque já estão no quinto, no sexto, a grande maioria. A disciplina agora, esse semestre vocês têm as últimas disciplinas comigo, né? A farmacologia aplicada, a disciplina de sexto período, o estágio de farmácia hospitalar e no caso de vocês também, a farmácia hospitalar. Eu vou começar mostrando para vocês como vai funcionar a nossa disciplina, nosso ambiente virtual aqui, o Moodle, pelo que eu soube, os alunos que são planos de ensino ainda não estão no Moodle, então, inicialmente, eu vou ficar alimentando o Moodle e o nosso grupo de WhatsApp, até que o Moodle esteja acessível a todos aí da turma. Então, vão me avisando aí, caso para que a turma toda estiver no Moodle, eu consigo alimentar só por aqui, não preciso ficar mais colocando no grupo. Então, vamos lá. Esse é o nosso ambiente aqui do Moodle. Aqui a farmacologia aplicada, do noturno, mesmíssimo conteúdo do matutino, poderia ser até um ambiente só, também no Moodle, mas a faculdade prefere dividir. Vou mostrar para vocês agora quais serão os nosso plano de aula. Normalmente eu coloco o plano de aula na apostila, mas dessa vez vocês vão perceber que o próprio Moodle funciona como um plano de aula. Então aqui vocês já vão ver, ó, na aula de hoje, 23/2, nossa aula inaugural, apresentação da disciplina, do plano de ensino, do plano de aula, da apostila, algumas instruções gerais, nós vamos ter aula também. Daqui a pouco tem 2 desenhos que vocês verem aí para matar a saudade. Os mesmos que eu mandei para o matutino, mas vou mandar daqui a pouco, porque vocês vão ter um tempo para fazer também. Isso nós vamos fazer hoje. E aí, o que será o nosso primeiro bimestre? É um primeiro bimestre bem intenso, viu, gente? Farmacoterapia da hipertensão. A hipertensão ela tem muitas classes farmacológicas, então eu vou dividir em 2 aulas com a esperança de conseguir terminar no dia 9. Então, na nossa próxima aula do dia 2 e do dia 9, completas de mente dedicadas à hipertensão. A farmacoterapia da hipertensão. Então, a gente vai ver antagonistas de canais de cálcio, vasodilatadores, antagonistas adrenérgicos, medicamentos que interferem no sistema renina, angiotensina, aldosterona e diuréticos. Depois, nós vamos para farmacoterapia dos estudos da coagulação. Também um tema complexo, porque coagulação nós podemos ter para mais ou para menos. O indivíduo que coagula demais, o problema dele é trombose, e, consequentemente, acidente vascular isquêmico, embolia, trombose venosa profunda. Então, ele tem problemas decorrentes de uma coagulabilidade excessiva do sangue. E tem indivíduos que coagula de menos. E aí o problema dele é hemorrágico, né? Sangramentos. Esse indivíduo é o hemofílico, é um exemplo de um indivíduo que tem um distúrbio da coagulação para menos, né? Ele tem dificuldade de coagular. A farmacoterapia da coagulação, né, é talvez uma das farmacoterapias mais melindrosas, porque se você exagera no uso de um anticoagulante, o seu paciente sangra. Se você usa pouco anticoagulante, o seu paciente pode formar trombo, ter embolia, isquemia e acidentes vasculares isquêmicos. Então, essa é uma farmacoterapia muito delicada e ela envolve pelo menos 3 classes de fármacos que são inibidores da coagulação, né, os anticoagulantes, os antiplaquetários e os trombolíticos. E tem os fatores que vão promover coagulação, né, no caso dos pacientes que têm dificuldade, né, que tem uma coagulação lenta, que sofrem com sangramento. Eu posso ter, normalmente, medicamentos biológicos, fatores de coagulação concentrados, como o fator 8, ou concentrados de plaquetas, como esses que a gente recebe na dengue, quando ela evolui para o estado hemorrágico.
Isso então no dia 16 do 3 e 23 do 3, vamos fazer coagulação, e no dia 30 do 3, a gente fecha os distúrbios relacionados ao sistema cardiovascular com farmacoterapia das dislipidemias. Aqui nós vamos voltar lá para aquela aula de fisiologia do fígado, que eu falo que o fígado sintetiza as lipoproteínas LDL, HDL, VLDL. Aqui nós vamos estudar os fármacos que têm o objetivo de equilibrar o lipidograma. O que isso significa? Diminuir os níveis de LDL, diminuir os níveis de triglicerídeos e aumentar os níveis de HDL, que é a nossa lipoproteína do bem, né, que é anti-aterosclerótica. Esses fármacos dessa categoria aqui têm a particularidade de serem os mais vendidos do mundo. Como eu disse para vocês, a aterosclerose é a principal causa de morte na maioria dos países. E os medicamentos que tratam de dislipidemias, eles previnem a ocorrência de aterosclerose. Então, são medicamentos de uso aí massificado, né, mundo afora. São as estatinas, a pravastatina, a simvastatina, os fibratos, fenofibratos, ciprofibratos, vitamina B3, entre outros que nós vamos estudar aqui no dia 30 do 3. A farmacologia aplicada, eu considero que é a minha disciplina mais complexa por conta dos temas que ficam restritos aqui à farmacologia aplicada. Esse primeiro módulo, né, são um módulo aqui de 5 aulas, basicamente 3 temas, mas muito densos, viu, gente? Aqui nós vamos ter talvez 60 mecanismos de ação distintos. Então, é uma disciplina que exige extrema dedicação, para que vocês consigam entender, e nós vamos estar falando aqui de alguns dos problemas de saúde mais importantes, aqui no estudo da coagulação. Vamos falar sobre a heparina, um medicamento usado aí na profilaxia dos casos graves de Covid-19, que nós já sabemos que esse vírus provoca um estado de hipercoagulação do sangue, tem vários problemas de obstrução do fluxo sanguíneo, isquemia em tecidos. Então, a heparina, que é um anticoagulante, ela é usada já profilaticamente nesses pacientes que começam a ter o quadro de Covid-19 agravado. Então, é um bom momento para entender a farmacoterapia do coagulante. No dia 6 do 4, vamos fazer uma revisão. Nessa revisão, o objetivo principal é responder o dirigido. E nesse primeiro bimestre tem 28 questões. 6 do 4. Isso é uma semana antes da nossa prova, que vai acontecer no dia 13 do 4, né? Numa terça-feira. A apostila, vamos ter um momento para falar só dela. O único que eu quero falar agora para vocês é que a data de entrega dela vai ser um domingo antes da semana de prova. Então vamos lá. Ó. Em abril, a semana de prova começa no dia 12 e vai até o dia 16. A nossa prova é no dia 13, é a terça-feira. No dia 11, o domingo anterior, nós vamos fazer a entrega da apostila até às 11h59. Vocês sabem que normalmente, como é que essa entrega vai ser feita, né? Aqui, nesse link, como vocês entregaram das outras vezes, num arquivo único, tá? Um único arquivo em PDF, vocês vão tirar foto, gerar PDF das atividades, ou fazer um vídeo em formato móvel ou MP4. E postar aqui, um único arquivo. Não pode postar mais de um arquivo. Está limitado para postar um único arquivo e tem que ter até 256 megas, senão ele não vai ser, o upload não vai ser completado aqui, porque o Moodle não permite acima disso. Coloquei um exemplo aqui, ó, para que vocês, quando forem postar o seu arquivo, tenham cuidado de nomear o arquivo que vocês geraram com o seu nome e a disciplina. Então, um exemplo, né? Eduarda Castro, traço, farmaco aplicado. Eduarda Castro mesmo, Eduardo, eu dei o nome da representante. Não sei se eu tenho sobrenome. Mas, enfim, uma coisa importante da apostila.
Normalmente, quando vai chegando perto dessa data, aqueles alunos que deixam para a última hora, que não conseguem fazer a apostila com antecedência, não conseguem terminá-la. Aí esses alunos ficam pedindo prazo extra. Normalmente eu acabo deixando, normalmente eu faço isso aqui, ó. Chega a semana de prova, eu tinha marcado para entregar um domingo antes, para eu poder corrigir durante a semana de prova, que é uma semana que eu não dou aula. Eu acabo deixando entregar no domingo seguinte, depois das provas. E depois eu fico sem tempo para corrigir. E acabo perdendo os prazos de passar as notas. Até o semestre passado isso não era um problema para mim, mas no semestre passado eu fiz isso. A quantidade de apostilas era muito grande, diferente do antigamente, né, quando eu fazia essa correção física, eu tinha que fazer download de cada apostila, abrir o arquivo, então foi muito demorado. Eu acabei perdendo a semana de prova, deixei os meninos entregarem depois, e acreditem ou não, alguns alunos, que eu acredito que foram justamente os que me pediram um prazo a mais para entregar a apostila, que é os que precisavam de mais notas, uns poucos, uns 4, 5, eu acho, abriram auditorias na faculdade porque estava atrasando a entrega das notas. Mas esqueceram de mencionar que estava atrasando a entrega das notas, porque eu tinha dado uma semana a mais para todo mundo entregar a apostila. Agora também deixei de ser besta. Não vou deixar mais essa semana extra, não. Eu preciso da semana de prova para eu conseguir corrigir essas apostilas. Exatamente, principalmente nesse modo de fazer download de uma por uma, o que torna essa correção muito demorada. Então, a apostila, anotem aí, primeiro bimestre, dia 11/4. Depois, prova, no dia 13, né? Vocês vão ter 3 horas de prova. Uma orientação que eu queria dar para vocês é que, às vezes, há falhas na conexão, quedas de energia rápida. O Moodle, gente, mesmo que você tenha saído, ele continua contando o tempo de prova. Então, se houve uma queda, 10, 15 minutinhos, você conseguiu retornar, você consegue continuar fazendo sua prova. Ah, não, professor, o problema aqui foi grave, eu não consegui voltar para a prova. Teve um problema que não teve solução. Gente, vocês só vão me notificar para eu ficar sabendo que esse problema aconteceu com você, mas vocês têm que entrar em contato imediato com o professor Fernando. Eu não entendo nada de estrutura, de Moodle, de bug, de problema em Moodle. O professor contratado para resolver esse problema é o Fernando. Então, aconteceu um problema que não teve solução durante a avaliação, vocês me informam para eu estar sabendo, ó, a prova da Eduarda travou e ela não conseguiu voltar. Beleza. Aconteceu isso, gente. Vocês lembram que os honestos sempre pagam pelos desonestos, né? Então, muitas vezes vai haver uma desconfiança. Ah, será que isso aconteceu mesmo? Então, aconteceu qualquer problema durante a sua prova, o que você vai fazer? Você vai gravar tudo. Você vai fazer um vídeo mostrando que você está tentando acessar, o problema que deu, o erro que deu. Então, você vai fazer tudo isso, para que você consiga deixar documentado o problema que você teve, especialmente se for durante uma prova, para depois ser resolvido na semana seguinte, ou se, normalmente o Fernando está full time na semana de prova, ele resolve as coisas rápido. Mas vamos fazer para que não aconteça. Se acontecer, faz isso, me avisa, mas de imediato já manda o problema para o Fernando, se possível, documentado, para ficar certo de que você realmente teve esse problema durante a sua prova. No dia 20/4, a gente faz uma vista de prova da apostila, que aqui vocês já vão ter notas de prova e de apostila, e faremos uma introdução aos distúrbios endócrinos. Porque se no primeiro bimestre a gente falou de distúrbios cardiovasculares, basicamente, de sangue, cardiovasculares e hematológicos, né, basicamente, no segundo bimestre vamos falar de distúrbios endócrinos. O que é isso? São distúrbios do metabolismo de hormônios. E aí nós temos vários hormônios que, quando desregulados, vão provocar patologias. Eu até vou recomendar que, nesse ponto aqui, vocês reassistam a aula de fisiologia endócrina. Eu vou até postar o link dela aqui, para quem quiser reassistir antes de ingressar nesse módulo. Porque nesse segundo bimestre, nós vamos falar de hormônios. No dia 27/4,
a gente vai ter uma aula de farmacoterapia da diabetes mellitus. E aqui eu tenho dois problemas de saúde, tá? Diabetes do tipo 1, um distúrbio autoimune que gera insulina dependência, e diabetes do tipo 2, uma doença metabólica que gera decorrente de insulino resistência. Farmacoterapias completamente diferentes, e aí pelo menos 4 tipos distintos de insulina para tratar a diabetes do tipo 1 e pelo menos 7 a 8 classes de medicamentos para tratar a diabetes do tipo 2. Um problema de saúde crônico que demanda farmacoterapia para o resto da vida e que normalmente acontece em comorbidade com a hipertensão. Então, o paciente diabético muitas vezes é também hipertenso, então ele usa medicamentos que vocês vão ver aqui e também usa medicamentos que vocês vão ver aqui. No mês de maio, nós entramos nos demais distúrbios hormonais. No dia 4 do 5, vamos falar de distúrbios da tireoide. Como é que nós tratamos os distúrbios tireoidianos, que também são de 2 tipos. É característico das doenças hormonais, o que torna elas um pouquinho mais complicadas. O distúrbio da tireoide, eu posso ter uma tireoide muito estimulada, num quadro de hipertireoidismo, e uma tireoide pouco estimulada num quadro de hipotireoidismo. Quadros clínicos opostos e terapêuticas completamente diferentes. Então, tenho que deixar muito claro nos meus estudos qual é a abordagem para o hipo e qual é a abordagem para o hiper. Farmacoterapia dos distúrbios do cálcio. Gente, aqui eu tenho mais uma vez um distúrbio dual, né? Eu posso tanto ter excesso de cálcio em quadros de hipercalcemia e baixas de cálcio no sangue, que são quadros de hipocalcemia. Ambos precisam ser ajustados, né, para níveis adequados de cálcio no sangue por conta de consequências fisiopatológicas aí de se manter o cálcio desregulado, tanto para mais quanto para menos. Dentro desse módulo, vamos falar de uma doença que pode afetar homens e mulheres, mas que na prática é muito mais comum nas mulheres após a menopausa. Estou falando de osteoporose, um distúrbio do metabolismo do cálcio, em que ocorre uma fragilização da estrutura óssea das mulheres, uma perda de densidade óssea. Vai falar um pouquinho sobre osteoporose, vamos falar como é que trata essa doença e das opções terapêuticas, né, que hoje em dia são múltiplas para o controle da osteoporose, envolvendo inclusive hormônios femininos. Que é o tema da nossa aula seguinte, farmacoterapia da reposição hormonal feminina. E aqui uma curiosidade. Posso falar em farmacoterapia para repor hormônios de uma mulher no climatério, que já não está produzindo hormônios femininos, especialmente as progestinas, os estrogênios em quantidade adequada, e aí ela repõe para tentar tratar alguns problemas de saúde que surgem na menopausa por conta da queda desses hormônios. A reposição hormonal é polêmica. Ela tem prós e contras, tem benefícios, mas também tem riscos. Então, vamos falar um pouquinho dessa reposição hormonal. E aqui vamos falar de um outro contexto do uso de hormônios femininos que não se trata de reposição hormonal. Vamos falar do uso de hormônios femininos para impedir a ovulação. Então, aqui já não se trata de medicamentos com finalidade curativa ou paliativa. Aqui nós já estamos falando de medicamentos com finalidade preventiva. O que eu quero prevenir? Qual é o exemplo? A ovulação. Eu quero impedir a ovulação para que essa mulher não tenha uma gestação indesejada. E nós vamos ver que existem diferentes combinações de anticoncepcionais, diferentes combinações de hormônios femininos para gerar medicamentos anticoncepcionais que também são chamados de contraceptivos. No dia 25, nossa última aula, a farmacoterapia da reposição hormonal masculina. Assim como a mulher na menopausa, o homem na andropausa experimenta uma queda de testosterona e, com isso, uma queda da virilidade, que ele pode tentar recuperar fazendo uma reposição hormonal com hormônios masculinos. Isso também é polêmico.
O outro uso que nós vamos ver dentro da farmacoterapia da reposição hormonal masculina é o uso de hormônio masculino por homens e até mesmo por mulheres, olha que loucura, mulheres dando hormônio masculino com o objetivo de ganho de massa muscular, com o objetivo de hipertrofia, tanto para homens quanto para mulheres. Tem questões complexas envolvidas, tem questões de saúde, há benefícios, há, e também há riscos. E, nesse caso, isso precisa ser muito bem balanceado, e, inclusive, há contraindicações. Determinadas pessoas não devem fazer a reposição hormonal masculina, assim como tem mulheres que não devem fazer a reposição hormonal feminina, que está contraindicado para essas pessoas. No dia 1/6, a gente faz uma revisão agora do nosso segundo bimestre, que é sobre farmacoterapia de distúrbios endócrinos. Essa revisão, nosso objetivo, mais uma vez, vai ser responder o estudo dirigido da apostila do segundo bimestre, que eu ainda vou enviar para vocês. Eu respondi a do primeiro até agora, para não gerar confusão. No dia 6, que é um domingo, 6/6. Junho 6. É um domingo antes da semana de prova, que vai de 7 a 11. Você tem que entregar a apostila até às 11, até a meia-noite desse domingo. Lembrando, né, gente, mais uma vez, apostilas entregues depois dessa data não serão corrigidas. Então, não dê esse vacilo, não perca a nota dessa apostila, porque vai fazer muitíssima falta, ainda mais em uma disciplina tão complexa quanto a farmacologia aplicada. 8/6 é a nossa segunda verificação de aprendizagem. Ainda vou acrescentar aqui, faltou acrescentar o dia 15/6, que é a nossa vista de prova. Né? Que esse é, sim, nosso último encontro desse semestre, lá no dia 15/6 ainda, né? Daqui a 4 meses quase, né? Passar aí por março, abril, maio, e lá no meio de junho nós vamos terminar o nosso semestre. Então, esse é nosso plano de aula, tá? Que está exposto aqui no Moodle. À medida que vocês forem montando seus planos de ensino, forem sendo cadastrados aqui no Moodle, vocês já vão ter acesso a ele. Aqui eu vou postar os links para a aula ao vivo. E depois da aula, eu vou postar os links para a aula gravada no YouTube. Aí uma coisa importante de ser dito, gente. No semestre passado, eu não tive, mas alguns colegas tiveram problema com isso. O professor ele não é obrigado a disponibilizar a aula gravada. Eu disponibilizo, eu posto minha aula no Moodle, mas dá algum trabalhinho. Eu tenho que fazer um download dela no Google Drive, que é onde ela fica salva, e depois eu faço um upload dela no YouTube. E às vezes dá uns probleminhas isso aí, então nem sempre essa aula vai ficar disponível no mesmo dia, dependendo da correria, semana de prova demora um pouco para postar, porque alguns alunos já cobram isso quase que como uma obrigação. Não, a obrigação do professor é dar aula aqui e agora, a aula ao vivo no horário de aula. A gravação é uma cortesia, que muitos cursos nem fazem, viu? A arquitetura, por exemplo, nós os alunos não têm acesso às aulas gravadas, é só a aula ao vivo. Eu vou postar sempre as aulas gravadas aqui. A questão é que nem sempre vai ser no tempo de quem não conseguiu assistir a aula, no tempo de quem não conseguiu assistir a aula ao vivo. Vou passar rapidamente pelo plano de ensino de vocês. Vocês vão clicar aqui na aba plano de ensino, ela abre, clica de novo, só para a gente mostrar. Eu vou mostrar basicamente os critérios de avaliação. Tá. Esse é nosso plano de ensino, farmacologia aplicada, 2021. Seguimos em pandemia, né? Parece que cada vez piores, de mal a pior. Aqui.
Então, assim, essa parte inicial aqui, né, gente, são habilidades e competências, a, o que a disciplina se propõe a estudar, já acabei de mostrar para vocês no plano de aula. Aqui na frente, aqui eu quero colocar para vocês como é distribuída a nossa nota. Serão duas avaliações de aprendizagem, primeira e segunda VA, como sempre, dessa vez valendo 7 pontos cada uma. E uma apostila valendo 3 pontos. Essa é uma antiga solicitação, enfim, atendida, que a apostila valesse um pouco mais, valesse um ponto a mais. Né? Como a nossa média subiu de 5 para 6, eu subi a apostila de 2 para 3 pontos. O que significa, gente? Que da sua média, você consegue obter metade dela com a apostila completa. Fez completa, certo ou errada, mas fez completa, caprichada, 3 pontos. Indo para a prova, que vale 7, tem que tirar mais 3 pontos apenas, não é nem metade da prova, né? Tem que tirar um pouco menos da metade da nota na prova, mais 3 da apostila para atingir 6 e conseguir ser aprovado. Essa apostila ela tem várias atividades, e cada atividade dessa completa vale meio ponto, para somar 3. Então, olha, constam lá na apostila todos os desenhos e anotações de aula, meio ponto. Ah, o aluno fez só desenho, que ele fez de última hora, ele desenhou, mas não tem anotações na apostila dele. Então não vai ganhar meio ponto. Mapas mentais, mais meio ponto. 1. Atividade de aprofundamento, mais meio ponto. 1,5. Casos clínicos, todos respondidos, mais meio ponto. 2. Tabelas farmacológicas, todas feitas, mais meio ponto. 2,5. Tudo dirigido completo, mais meio ponto. 3 pontos. Então, a apostila vai valer 3 pontos e cada uma das suas atividades feitas completa vale meio ponto. Ah, professora, eu só fiz alguns desenhos, uns mapas mentais, atividade de planejamento não fiz, caso clínico não fiz algumas tabelas, fiz tudo dirigido. Manda assim mesmo, para ganhar alguma nota aqui nessa apostila, né? 1,5, 2,5, mas é nota. Então, assim, manda. Não deixa passar daquele prazo, que depois vai tirar 0. Então, pelo menos, mande o que você tiver feito. Nossa média é 6, né? Vocês sabem disso, a possibilidade de ter 5%. A prova de primeira VA tem 40% de peso e a de segunda VA tem 60% de peso. Sei que vocês são macacos velhos já, alunos de quinto e sexto período, pelo menos, mas até hoje tem aluno que não sabe calcular sua média. Então, tem aluno que tira uma boa nota na primeira VA e relaxa, e ele esquece que a boa nota na primeira VA tem um peso menor que a segunda. E quando ele percebe, ele não atinge média na segunda VA. Então, aprenda. Se você ainda não aprendeu, manda no seu grupo aí de escola, a gente, quem sabe calcular as médias. E aprenda a calcular a sua média. Você vai saber da sua nota da primeira VA, quanto que ela representa e o que, que você precisa tirar na segunda. Muita, mas muita gente, mesmo do meio, e até alunos de fim de curso já me surpreenderam com perguntas sobre isso daqui. Ó. Chegando no fim da graduação sem saber como as suas médias são calculadas. Nós vamos fazer nossas aulas aqui, usando o, o Google Meet, e eu vou tentar, o Hangout Meet, né? E eu vou tentar postar todas as aulas para vocês no YouTube, para vocês poderem rever, quem assistiu presencialmente, quem assistiu ao vivo, né? E para quem não assistiu, conseguir assistir em outros horários. Então, esse é nosso plano de ensino, nossa metodologia segue a mesma. Os desenhos que eu fazia no quadro, dessa agora eu envio para vocês desenharem em casa e dou aula em cima desses desenhos. Não consegui me adaptar ao uso de slides, mesmo no EAD, então tentei manter a mesma metodologia que eu já usava com vocês em sala de aula. Como são alunos já de aplicada, todos me conhecem, não precisamos de maiores apresentações. Todos já conhecem a apostila, que eu vou mostrar agora. E aí eu vou precisar de uma atenção especial aqui na apostila, tá? Você que só logou aí, está fazendo outra coisa, se liga total aqui agora, para que eu possa explicar para vocês a apostila. Essa é a nossa apostila.
que deverá ser postada aqui no dia 11/4 de 2021. Então, esse é o prazo final, à meia-noite. Vou postar aqui no seguinte. Essa apostila, gente, vocês vão colocar o nome de vídeo. Eu preciso no vídeo ou no PDF dessa página, tá? No mês passado, isso ainda não tinha acontecido, foi a primeira vez. E um aluno começou a filmar a apostila a partir daqui, sem a capa, mas eu reconheci os desenhos. Eu vi que eu já tinha visto aqueles desenhos anteriormente. Enfim, o que aconteceu? Ele pediu a apostila de uma amiga que teve essa brilhante ideia de não botar a capa, filmar a partir daqui, e no meio de cento e tantas apostilas, ele achou que eu não perceberia. Mas é muito difícil você esquecer que você já viu os desenhos. Os desenhos são muito característicos de cada um, os mapas mentais são muito característicos. Nesse caso, eu acho que eu acabei identificando foi pelo mapa mental, que eu olhei e falei, já vi esse mapa. Voltei, era a mesma apostila da colega que tinha emprestado. Resumo da ópera, os dois zeraram a apostila. Ela acabou prejudicada por conta dele, felizmente acabou conseguindo se aprovar só com a nota da prova, mas ele não. Então, por conta disso, eu preciso dessa página aqui no vídeo, ó, sabendo que a sua apostila, tá, o curso são todos farmácia, né, imagino, e o nome aqui, isso aí tem que constar no PDF, essa primeira página. Não pode começar direto de atividade, não. A apostila tem a mesma estrutura de sempre. Eu tenho que explicar, porque nós sempre temos alunos vindos de outras instituições, e aí muitas vezes vem e tem uma disciplina minha na grade e acaba que é a primeira vez que ele teve contato com uma apostila. Então, a apostila sempre vai começar com algum desenho sobre o tema. Nosso primeiro tema do primeiro bimestre é antihipertensivos, né, farmacoterapia da hipertensão. Vocês vão ver páginas em branco aqui, então quem nunca trabalhou com apostila não estranhe, são páginas para você fazer desenhos que eu vou mandar e as anotações durante a aula. Quando que esses desenhos vão ser feitos? Durante a aula. Eu mando o desenho, dou 15, 20, 30 minutos para o desenho ser feito, dependendo da quantidade de desenho, da complexidade. Depois do desenho está feito, vocês começam a me avisar aqui, ó, no chat, de que fizeram o desenho. Eu começo eu começo a aula. Então, o desenho ele tem um tempo para ser feito dentro da aula. Não adianta, né? Tem gente que não faz, depois lá na frente tem 30 desenhos para fazer, e aí, enfim, aí troca tudo. Mas o ideal é que faça durante a aula, faça as anotações, porque só desenho não ganha meio ponto. Só desenhar mecanicamente, só para cumprir a obrigação, tem que ter o desenho, tem que ter rabiscado. Ah, professor, não vai ficar bonito. Não é para ficar bonito, para ficar informativo. Então, eu quero que enche bastante de anotação para saber que você está entendendo, você está absorvendo alguma coisa enquanto assiste a aula. Depois dos desenhos, a gente sempre tem uma atividade de aprofundamento, que é uma pesquisa de internet mesmo, apenas com o cuidado de pesquisar em bons sites. Eu sempre recomendo o Manual Merck, quando possível, porque é um bom site com material gratuito. Aqui a primeira pesquisa sobre angina de peito e sobre insuficiência cardíaca congestiva, que são dois problemas de saúde graves que estão relacionados com a hipertensão, que é a doença que nós vamos tentar tratar aqui nesse primeiro módulo. A tabela farmacológica de antihipertensivos é imensa, porque, como eu disse, a categoria é imensa. Então, eu tenho aqui uma tabela, duas, três, quatro. Isso mesmo, quatro. Temos quatro grandes grupos que abordam a hipertensão. Quatro grandes subgrupos de fármacos antihipertensivos, da grande classe dos antihipertensivos. Quatro que nada, cinco que nada, seis. Ainda tem mais isso aqui, ó. Uma continuação dos diuréticos. Só diuréticos, gente, são 7 mecanismos de ação distintos. Só diurético. Então, como eu já tinha adiantado, essa disciplina é daquela. Um caso clínico, para vocês responderem, e um mapa mental. Essa estrutura se repete em todas as aulas. Olha aqui a aula de distúrbios da coagulação.
páginas para os desenhos, em branco, desenhos e anotações, atividade de aprofundamento sobre vitamina K, que é essencial para o processo de coagulação do sangue, tabela farmacológica, caso clínico, mapa mental. Vai se repetir a mesma coisa que em dislipidemias? Vai sim, mesma coisa. Espaço em branco para os desenhos, atividade de aprofundamento, tabela farmacológica, caso clínico, mapa mental. E, por fim, um estudo dirigido, que é aquele que eu vou responder oralmente com vocês. É bom que vocês já tenham ele previamente respondido, para vocês complementarem as respostas com os meus comentários. São 28 questões. Isso também já são, a grande maioria de vocês, eu imagino que já teve contato com a apostila, sabe que isso aqui não dá para fazer, né, de última hora. Então, tentem ir fazer à medida que as aulas vão avançando. Vocês vão notar, ó, por exemplo, antihipertensivos. Ó, a última pergunta de antihipertensivos é a pergunta 14. Então, depois das duas próximas aulas, já dá para responder 14 perguntas do estudo dirigido. Porque a pergunta 15 já é sobre coagulação. Então, após as duas primeiras aulas, ou seja, até 15 de março, metade do estudo dirigido já dá para ser respondido. Agora, uma informação extremamente importante. O aluno me pergunta isso, gente, até o fim do bimestre. Porque vai entrando gente na disciplina, tem aquele aluno que até hoje não está no grupo, ele só vai perceber que a disciplina começou lá para o meio de março, não sei o que acontece. Mas para esses alunos, se for algum conhecido, você já dá um toque, para ele não ficar, se ele pegar esse bonde aqui andando, ele não vai conseguir acompanhar. Mas o que eu quero falar que é importante, vocês normalmente estavam em Anápolis na Fama, então iam lá, a grande maioria optava por imprimir na faculdade, já comprava, ou ali por perto, naquele shopping, tinha uma outra xerox, os alunos compravam por ali. Agora, nesse momento de pandemia, eu não sei onde vocês estão. Então, como eu não sei onde vocês estão, eu vou, eu vou, como eu não sei onde vocês estão, eu vou deixar a impressão da apostila a critério de vocês. Ou seja, é obrigatório imprimir a apostila? Não, não é. Ah, professor, como é que eu vou fazer se eu não imprimir? Você vai desenvolvê-la no seu caderno. Você vai pular uma capa, farmacologia aplicada, desenha umas cápsulazinhas lá para ficar bonitinho, colore, com o seu nome. Aí começa, antihipertensivo, faz os desenhos que eu vou mandar, faz as anotações, aí põe lá assim, atividade de aprofundamento antihipertensivo, numa nova página. Responde sobre angina de peito, sobre insuficiência cardíaca. Ah, eu preciso copiar isso aqui de novo, o enunciado? Não precisa. Só põe lá, atividade de aprofundamento antihipertensivo. Na sequência, tabelas. Reproduza as tabelas no seu caderno. Responde elas no caderno. Caso clínico. Preciso copiar o caso clínico? Não, coloca lá. Caso clínico antihipertensivo. Letra A, responde. Letra B, responde. Letra C, responde. Você usa o PDF e faz as respostas do caderno. Mapa mental de antihipertensivo. Qual que é a minha exigência para quem fizer no caderno? Respeitar a ordem da apostila. Senão, a gente tem que acabar zerando a apostila, porque eu não consigo corrigir uma apostila fora de ordem quando ela não está sendo feita aqui, quando ela não foi impressa. O aluno que faz no caderno, se ele for fazendo as coisas do jeito que ele acha que deu certo, primeiro o caso clínico lá do final, misturado com estudo dirigido, não, é tudo na ordem que está aqui na apostila, senão eu não consigo acompanhar que atividade você desenvolveu, que atividade você não desenvolveu, e não dá para corrigir sua apostila. Então, mais uma vez, a apostila não é de impressão obrigatória. Tem aluno que não está em Anápolis, e às vezes na sua cidade a impressão fica bem mais cara, às vezes não tem em uma cidade pequena, a Xerox cobra mais caro, enfim, tem inúmeros limitadores. Eu recomendo, para quem achar que é possível imprimir, que imprima. Ah, professor, eu vou imprimir, você está falando isso, você vai dar nota melhor. Gente, que bobagem, claro que não. Eu estou recomendando que imprima para você ter esse documento, para consulta lá na frente, para se tiver uma dúvida.
bem que seja uma dúvida pessoal, todo mundo tem um parente, duvido que alguns de vocês aqui não tenham um parente hipertenso ou diabético, então essas doenças são disseminadas na nossa população, com uma prevalência, uma incidência muito alta, então eu quero que vocês façam da forma que ficar melhor para vocês. Desde que me entreguem ela dentro do prazo, o mais completa, o mais caprichada possível, para eu poder mandar um impecável para vocês aí, e vocês garantirem esses 3 pontos. Sem esses 3 pontos, tem que confiar muito no. Ah, e outra coisa, fazer a apostila obrigatória, professor? Claro que não. A prova vale 7. Se você confiar que você atinge a meta só com a prova, você não reprova por não fazer a apostila. Ela é uma atividade, ela vale 3. Se você conseguir tirar 6,5 nas 2 provas, ou 6 que seja nas 2 provas, você consegue aprovação só com nota de prova, tá bom? Tá, então vamos lá. Desenhos, como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês fazerem no horário de aula. Quem tiver acesso, possivelmente, como a aula de o matutino obrigatoriamente vai fazer no horário de aula, porque eu posto às 8 horas. Vocês do noturno vão ter uns 15, 20, 30 minutos para fazerem o desenho durante a aula do noturno. Ah, professor, eu não gosto, quero fazer antes, eu sou mais caprichoso, eu demoro mais que o resto. Enfim, já vai estar disponível desde de manhã, porque é o mesmo desenho do matutino. A expectativa é que as turmas andem juntas. Então, você pode fazer seu desenho antes. Mas aí você vai ficar um tempinho parado enquanto seus colegas desenham durante a aula. Não tem nenhum problema fazer antes, não. O desenho vai estar desde de manhã, pelo menos. Eventualmente eu consigo postar antes, mas nem sempre. Josiane, como funciona o mapa mental? Pelo visto, você não deve ter feito a apostila ainda, né, Josiane? Depois você me chama no privado, deve estar lá no grupo, me chama no privado para eu te mandar um exemplo de mapa mental. O mapa mental é um resumo do que você aprendeu na aula na forma de um esquema, né? Organizado na forma de um esquema, colorido, com setas. Cada pessoa faz de um jeito. Eu acho que talvez eu até tenha um exemplo de mapa mental aqui. Se tiver, eu já vou jogar no grupo para que você e outros que ainda não tenham feito a apostila possam ter uma ideia. O mapa mental ele é muito pessoal. Tem gente que usa post-it, tem gente que usa cor, tem gente que usa setas, quadrados, enfim, cada pessoa desenvolve o mapa mental com as suas particularidades, com o seu capricho, seu tempo. Infelizmente, tem alunos muito resistentes ao mapa mental, acham difícil, acham chato de fazer. Eu insisto muito e acredito que no futuro alguns entenderão que é um método talvez dos mais modernos de se estudar, de se memorizar o conhecimento. Chega um momento que você precisa lembrar de determinada coisa, você vai perceber que ao estimular a sua memória fazendo o esquema, fazendo o mapa, usando cor, na hora que você precisa evocar essa memória, te vem na cabeça até o local onde você fez, onde você anotou aquela informação, a cor que você usou para fazer essa anotação, e, enfim, que na verdade você está estimulando seu cérebro de diferentes formas, o que ajuda a gente a maximizar a memorização, que é algo que nós precisamos muito na nossa área, né? Muita informação, muito detalhe para ser decorado. Ó, Franciele é uma que gostou dos mapas mentais, nem todo mundo gosta. Espero que você adote ele, dizendo. Até hoje eu recebo mapas mentais com 3 setinhas, todas a lápis, aquele mesmo só para cumprir com a obrigação. Enfim, é uma pessoa que não assimilou, não gostou da ideia. Certinho? Vocês têm alguma dúvida, gente, sobre método de avaliação, principalmente, que é uma coisa polêmica? Tem gente que lá na frente vai me perguntar, professor, quanto que é a apostila? Quanto que vale a prova? A prova vale 7, a apostila vale 3. Primeira VA tem peso 40%, segunda VA tem 60% de peso na média final. Peso 4, peso 6.
A apostila, vocês viram, tem um prazo limite para entregar que não será prorrogado, apesar de eu ser um banana, dessa vez eu não vou prorrogar. Eu fiz uma promessa que eu tive que responder um monte de auditoria, e eu não vou me esquecer disso, eu estou magoado. O que mais? No mais, a disciplina, não estou fazendo terrorismo, não. Farmacologia 1, eu considero ela mais simples, porque ela tem anti-inflamatório, antialérgico, analgésico, que é uma farmacologia muito do nosso dia a dia. Aqui não, aqui nós vamos trabalhar com uns fármacos mais complexos, que não são de uso tão comum, ainda mais para uma população na faixa etária de vocês. Tem muita associação de medicamentos, o que torna o negócio mais complicado, não é mais um mecanismo, agora são dois, como, por exemplo, as progestinas com o estrogênio sintético nos anticoncepcionais femininos. Agora são dois fármacos, né, associados, cada um com suas particularidades, associações positivas e negativas de um com o outro, então isso torna mais complexo. Sem contar que as doenças endócrinas têm sempre dois lados, o lado hiper e o lado hipo, o excesso e a falta da produção do hormônio, o que também obriga a gente a raciocinar em dois campos opostos, o que torna aplicada uma disciplina que precisa de muita atenção no estudo dela. Mas tem coisas que são difíceis e são chatíssimas de se estudar, pelo menos para nós da área da saúde, né? Vai estudar uma lei, vai estudar uma contabilidade, a gente acha difícil e chato. Aqui é difícil, sim, mas é extremamente interessante, especialmente para uma turma só de futuros farmacêuticos, né? Esse tema espera-se que seja um tema de interesse geral e que a turma participe e se interesse por isso. Mais alguma dúvida, gente? Olha, só justificar por que o nosso grupo está bloqueado para mensagens, é porque não tem jeito de deixar aberto. Eu tenho que postar, por exemplo, o link da aula, ou eu posto uma figura e o aluno está trabalhando, os outros vão postando várias mensagens, algumas às vezes só piadas ou figurinhas. Não adianta pedir para não fazer isso, nem todo mundo entende. E aí o aluno, na hora que ele faz o trabalho, tem 50 mensagens depois da minha. Ele já nem acha a minha, que era a mensagem que ele precisava ler. Então, para ficar o meu histórico de postagens, de links, de figuras, de material que eu mandar ficar mais acessível, eu restringi o grupo para que só eu poste. Tanto, e o grupo tem tanto alunos do matutino quanto do noturno. No mais, eu vou reencaminhar para vocês, vou encaminhar apenas no grupo, tá? Dois desenhos para vocês fazerem agora. Eu vou dar uns 20 minutos, acho que é suficiente, 25 minutos no máximo, para vocês fazerem esse desenho. Os dois desenhos, na verdade. Um deles vocês já viram, um é novo, mas outro é um desenho sobre agonismo e antagonismo. Eu vou precisar muito desses conceitos agora. Em antihipertensivos, principalmente, está muito que você saiba o que é um agonista e o que é um antagonista. Eu vou fazer uma breve revisão desse conceito, num nivelamento, especialmente para os alunos que estão vindo de fora ou para os que não aproveitaram tanto a farmacologia 1. E vou falar um pouquinho sobre receptores de fármacos. Algumas alterações bioquímicas que são importantes, que vão ser importantes para nós agora na farmacologia aplicada. Eu vou encaminhar os mesmos desenhos que eu mandei de manhã, de novo, porque teve gente que entrou no grupo agora à tarde. Eu quero que vocês façam esses dois desenhos. E aí, assim, esses dois desenhos, ó, presta atenção. Isso aqui é semana de nivelamento. Ninguém tem apostila ainda. Isso aqui não é atividade de apostila. Não precisa ser entregue. Não é atividade de apostila. Não precisa ser entregue. São dois desenhos que vocês vão fazer para conseguir acompanhar a aula. Porque a projeção da tela aqui no Meet nem sempre fica
visível os termos. Então, peguem as fotos, façam os dois desenhos, e aí daqui, agora são quase 7h50, vou chamar vocês 8h15 para a gente fazer essa, para a gente terminar essa aula, tá? Porque os representantes mandaram o link, você não deve ter visto. Eu vou te mandar, me chama lá no WhatsApp que eu te envio. Então é isso, permaneçam aí na sala, eu vou retomar a gravação às 8h15.